Olá, gente, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Estou voltando aqui para o canal Mente Aberta, a fim de fazer alusão a um grande filósofo, o Nietzsche. Irei fazer uma série aqui para falar desse grande filósofo, porque foi o pedido de uma seguidora aqui do canal. Ela me fez esse pedido há um tempo, então estarei me atendo ao pedido dela, certo? Então, para começar essa série, eu acho interessante começar por uma breve biografia no que diz respeito a este filósofo. Quem foi Nietzsche, né? Quem é esse filósofo? Pois bem, o Nietzsche, ele nasceu em Prússia, na Alemanha. Ele é de uma família religiosa, apesar de ter sido ateu. Estarei aqui falando das principais ideias dele, estarei aqui falando dos principais conceitos dele, né, no que diz respeito, que estão aí, na verdade, muito ligados ao seu ateísmo. Aos 24 anos, Nietzsche tornou-se professor. Para ser mais específico, ele foi professor na Universidade de Basel, na Alemanha, tá? Em 1870, ele ficou muito doente. Ele contraiu uma difteria e disenteria. Trata-se aí de infecções causadas por bactéria, né? Para ser mais específico, a Corynebacterium diphtheriae. Então, esse tipo de bactéria é transmitida de pessoa para pessoa através de contato físico e respiratório. Então, o Nietzsche foi acometido por infecções promovidas por esse tipo de bactéria. E depois disso, ele passou a sofrer problemas de saúde significativos aí, a tal ponto de ele ter sido forçado a deixar o cargo de professor. E aí ele deixou o cargo de professor em 1879 e nos 10 anos seguintes ele foi viajar pela Europa. Ele viajou pela Europa, né? E em 1889 aconteceu um fato muito triste com ele. Ele desmaiou na rua. Ele tentou ali impedir que um cavalo fosse espancado, fosse chicoteado. E nessa tentativa ele sofreu um tipo de colapso mental. E nunca mais ele se recuperou. E aí ele morreu em 1900, com 56 anos de idade. Tá? Isso aí é uma breve biografia sobre Nietzsche, né? E eu vou começar a falar de conceitos. Né? Eu irei começar pelo niilismo, que é um conceito que eu considero resoluto em Nietzsche. Não vem a ser um conceito enigmático, sabe? Mas é um conceito crucial e importante discuti-lo, porque é um conceito muito mal abordado, apesar de não ser enigmático. Na sua essência, é um conceito que se diferencia daquilo que comumente se entende desse conceito. As explanações que encontramos acerca desse conceito muitas vezes divergem e muito da essência desse conceito. Comumente esse conceito ele é entendido como se fosse uma negação de valores no sentido geral, seja qual for esse valor. E, na verdade, Nietzsche, quando faz uso desse termo, quando faz uso desse conceito, ele usa para se referir a uma negação da vida,
e não de valores no geral, sabe? Ele faz uso desse conceito para referir-se a uma negação da vida. Beleza, Caio. Entendi até aí. Mas o que é a vida para Nietzsche? O que é a vida para esse filósofo? Vamos lá. A obra Nietzsche, Conceitos Iniciais, alude que, para Nietzsche, a vida é a afirmação de si. A vida, para Nietzsche, é exercício de força. É se desligar de um rebanho e se individualizar. É ser autêntico. É tomar posse de si em meio ao rebanho, em meio ao coletivo. É enfrentar o mundo de peito aberto. É não se enganar com falsas crenças. É amar o mundo do jeito que ele é. Para Nietzsche, a vida é isso. E aí, gente, diante disso, Nietzsche vai dizer que o niilista é aquele que acredita em valores que não se confirmam na realidade. Para ele, o niilista é aquele que deixa de viver o agora em favor de uma suposta vida futura. Uma suposta vida futura. E por ser suposições, é algo que, assim, que a gente nem sabe se vai alcançar. Sobretudo, é algo que a gente nem sabe se vai existir. Ele dá exemplo, é tipo o paraíso cristão, né? Ou, por exemplo, viver em uma sociedade anarquista, sabe? E de repente a gente se desprende do que está incorporado à realidade no agora, na tentativa de alcançar essas suposições que a gente nem sabe se de fato é algo que há de existir. É algo, a gente nem sabe se é algo que vai ser de fato incorporado à nossa realidade, sabe? Eu falei aqui de sociedade ideal anarquista e acho importante falar para vocês o que é isso, né? Para ficar realmente uma explanação abrangente. Pois bem, quando se fala de sociedade ideal anarquista, fala-se de uma corrente de pensamento, sabe? Fala-se de uma teoria, fala-se de uma ideologia política. É um tipo de ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação, inclusive a do Estado sobre a população, né? É uma ideologia que não acredita em hierarquia. É uma ideologia que vai pregar a cultura da autogestão e da coletividade, né? Os anarquistas, eles não buscam uma revolução política, sabe? Eles buscam uma revolução social. Uma revolução em que, assim, a população, os trabalhadores e toda aquela classe que sofre alguma forma de dominação ganhe uma certa independência, né? Então, a ideia principal dessa ideologia é horizontal, é a horizontalidade. Eles objetivam alcançar um território em que não exista Estado, nem hierarquia, né? Em que de fato a população faça aí a autogestão da vida coletiva, entende? Então, para Nietzsche, essas pessoas, né, os anarquistas, são exemplos de niilistas, porque eles não vivem o hoje, sabe? Eles não vivem o agora, eles não vivem aquilo que está
incorporado aqui na realidade. Eles vivem uma vida de modo que eles possam algum dia alcançar essa sociedade que para eles é a ideal e que a gente sabe que é algo de fato muito longe do real de modo propriamente dito, né? É mais fácil a gente viver uma ditadura do que viver em uma sociedade em que a própria população faça a autogestão da vida coletiva, entende? E aí Nietzsche vai dizer o seguinte, olha, o niilismo não é uma escolha, é um processo. É uma situação em que nos encontramos não porque escolhemos individualmente, mas porque é algo que faz parte, né, de um processo que atravessa a história. Aí, um exemplo disso, para ficar mais claro, deixando de lado um pouquinho a questão dos anarquistas e entrando para a questão do cristianismo, e lembrando que tudo que eu falar aqui, no que diz respeito à moral cristã, não é a partir da minha visão, é a partir da visão do Nietzsche. Eu estou aqui discorrendo sobre Nietzsche, não é sobre Caio, não é sobre a visão pessoal de Caio, certo? Pois bem, o cristianismo, quanto à sua estrutura religiosa, tem aí uma certa artimanha para iludir, né? Segundo Nietzsche. Nietzsche ele tinha a visão que a moral cristã conferia ao homem um valor absoluto em oposição à sua pequenez. Cara, somos seres humanos limitados, somos pequenos, somos mortais. Não somos aí um ser dotado de valor absoluto. Mas aí Nietzsche vai dizer que a moral cristã coloca sobre o homem essa ilusão, né? Ele vai dizer que a moral cristã traz de forma ilusória ao homem um caráter de perfeição. E aí esse homem vive nessa busca, sabe? Tudo é pecado, não vou fazer isso aqui não, cara, eu gostaria de viver isso aqui, mas isso aqui é pecado e eu não posso, porque eu tenho que ser um ser perfeito para alcançar o paraíso. Aí, na visão de Nietzsche, isso aí é ser niilista, porque você deixa de viver o que está aqui e agora, pronto para você viver o que de fato está incorporado à realidade, para daí então viver um suposto paraíso, onde não se sabe se de fato existe, né? Então ele vai dizer que a moral cristã coloca no homem uma sensação de saber que assenta em valores absolutos, né? A moral cristã para Nietzsche coloca no homem, né, um conhecimento perfeito, o adequado, o que tem que ser imposto à sociedade. Olha, vive isso aqui e impõe isso aqui à sociedade, porque isso é o adequado. Isso aqui é que é o mais importante. Então entenda, você é soberano, sabe? E você tem que de fato discorrer sobre a sociedade esse estilo de vida, essa modalidade de vida. Então, para Nietzsche, o cristianismo diz que tudo nesse mundo é menos importante do que aquilo que de fato está no mundo, sabe? Após a morte. Entendam, ele vai dizer que o que está no mundo após a morte é mais importante do que aquilo que de fato está nesse mundo, no agora, no que estamos vivendo agora, entende? E aí ele vai dizer, além disso, a moral cristã impõe que devemos nos afastar do que parece importante nesta vida, a fim de transcendê-la, sabe?
E aí Nietzsche diz, olha, ao fazer isso, nós nos afastamos da própria vida. Nós deixamos de viver o mundo como de fato ele é. Então, na concepção dele, a ideia de homem do cristianismo acaba enfraquecendo o próprio homem, sabe? E é aí que ele diz, devemos superar essa ideia limitadora, porque Deus está morto, ele vai dizer. Deus está morto. E o que está no mundo é mais importante do que aquilo que está após a morte, sabe? É isso. Eu vou me ater aqui para que o vídeo não fique tão longo, né? Não fique tão saturado de informações. Mais uma vez, ratificando, isso aqui é o pensamento de Nietzsche, tá? Estou explorando aqui Nietzsche, o pensamento de Nietzsche, não é o meu pensamento, entende? Para que eu não receba aí críticas e mais críticas, e não que eu tenha medo de críticas ao expor a minha posição pessoal, o meu pensamento pessoal, né? Não, várias vezes eu já expus aqui o meu pensamento pessoal sem medo de críticas. Mas é que aqui, de fato, não trata-se de ser o meu pensamento, é o pensamento de Nietzsche, tá? Ele, de fato, era ateu, ele tem uma visão, né, bem assim, como vocês viram, no que diz respeito à moral cristã, de fato ser um atraso na vida do homem, entende? E é isso. Nos vídeos posteriores continuarei discorrendo sobre esse filósofo, tá bom? Vai ser uma série aqui sobre ele. Aqui no comentário do vídeo em destaque, bem como na caixa de descrição, você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, e você vai encontrar aí as minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar, me seguir de perto. Eu faço uso do Instagram, né, para também disseminar conhecimento, pensamentos e enfim, quem quiser me seguir, fique à vontade, tá certo? E você encontra aí também os meus demais canais aí, aqui no YouTube, caso você queira me seguir nos outros canais, né? Fiquem aí à vontade para conhecer. O link vai estar no comentário em destaque, tá bom? É isso. Obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.